E aí, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Beleza pura, sem mistura? Aqui quem vos fala é o professor Rogerson do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre muito bem. Pessoal, nossa aula hoje de matemática, vamos estudar sobre função, beleza? As páginas 90 até a 94 aí do livro de vocês. Então, sem enrolação e sem perda de tempo, um assunto bem tranquilo. Vamos lá. Pessoal, função. Cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. Esse é um primeiro conceito aí, bem tranquilo. Você tem aqui um conjunto A, você tem aqui um conjunto B, certo? Então, o que é que ele quer dizer aqui nessa definição? O que é que você entende como função? Quando é que uma relação é uma função? Você lembra da relação binária, né, que nós estudamos? Relação binária, na aula passada, nós estudamos sobre isso, né? Relação binária. Aí eu te pergunto, quando é que uma relação é uma função? Ó, quando cada elemento de A está associado a um único, certo? Elemento de B. Entendeu? Porque você pode ter uma relação, mas nem sempre você tem uma relação que seja uma função. Entenderam aí a ideia? Nós estudamos na aula passada a relação binária. Você relacionar um elemento daqui com outro de lá e tudo mais. Beleza. Aí eu tenho essa relação aqui, por exemplo, né? Essa relação 1, 2 e a relação 2, 3. Beleza, tem essa relação. Mas essa relação, ela não é uma função. Por quê? Porque cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. E aqui eu tenho um elemento que não está associado, ó. Beleza? Entenderam? Então eu tenho uma relação aqui, mas não tem uma função. Para que uma relação seja uma função, eu preciso obedecer esse critério aqui. Todos os elementos de A têm que ter uma relação em B. E detalhe, ele tem que ter um único elemento. Cada elemento de A tem que ter um único elemento em B. Certo? Então, essa é a diferença. Então você pode ter uma relação que não seja uma função. Então o que é que você entende com isso? Que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Aqui um exemplo, você tem uma relação, mas não tem uma função. Se você tivesse uma interligação assim, ó, aí beleza, ó, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Ó, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Cada elemento de A associado a um único elemento de B. Então você tem uma função, tem uma relação também, tranquilo. Mas no exemplo anterior, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma relação, tranquilo, mas não tenho uma função, porque faltou relacionar o elemento 3. Show de bola? Simples, né, pessoal? Tranquilo isso aí, né? Bem tranquilo. Então esse é o conceito básico, pessoal, de função, tranquilo? Você tem que entender o que é uma relação para entender o que é uma função. Aí assim, ó, compreendam uma coisa. No livro de vocês aí tem vários exemplos do que é uma função e o que não é uma função. Esse é um exemplo de que não é uma função, porque faltou relacionar um dos elementos do conjunto de domínio, né? Nós vamos ver aqui que é o conjunto de partida. Então esse conjunto de partida que nós chamamos de domínio da função, domínio, certo? Esse aqui nós chamamos de contradomínio, contradomínio. O domínio, ele tem que estar, todos os elementos dele tem que estar relacionados a um único elemento do conjunto B, que é o contradomínio, certo? Então, nesse caso, ó, faltou relacionar o 3. Então, o 3, ele, como não está relacionado, então não tem uma função aí. Tem uma relação, mas não tem uma função. Beleza. Um outro exemplo de que não é uma função é quando eu tenho assim, ó. Vamos supor que eu tenho os 3 elementos aqui relacionados. Tudo tranquilo. Ah, beleza. Só que eu tenho um elemento, 1, se relacionando com o 3 também, ó. Aí nesse caso, pessoal, também não é uma função, porque ó, cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B, certo?
Então aqui não representa uma relação. Entenderam? Aqui eu tenho um elemento se relacionando com 2, ó. Um elemento do domínio se relacionando com 2 do contradomínio. Então não pode, ele tem que ter um único elemento. Ele tem que estar associado a um único elemento lá, certo? Então aqui eu também não tenho uma função. Grave bem isso aí, ó. Eu tenho um elemento do domínio se relacionando com 2 do contradomínio. Então não é uma função. É uma relação, mas não é uma função. Tranquilo? Beleza. Aí, pessoal, aqui eu tenho um exemplo de função, tranquilo, né? Cada elemento, ó, com apenas associado a apenas um do contradomínio, beleza? Um elemento do domínio, cada elemento do domínio relacionado a apenas um elemento do contradomínio. Show de bola. E eu posso ter uma relação também dessa forma, ó. Ter uma função, né, ó. O 3 relacionado com o 3 aqui, por exemplo, ó. É um outro exemplo, certo? Esse exemplo, pessoal, ele é verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho... Você pode pensar, ah, professor, mas não, porque o 3 está relacionado ao 3 e o 2 também está relacionado ao 3. Mas calma lá, olha a definição, ó. Cada elemento do domínio tem que ter apenas um elemento no contradomínio. Então o 2 tem só um elemento, que é o 3. E o 3 tem só um elemento, que é o 3. Está relacionado a apenas um elemento do contradomínio. Concordam? Então é isso que a definição me diz, ó. Então eu posso ter uma relação 1 para 1, vamos dizer assim, né? Cada um está relacionado a 1 lá, beleza? Ou então, 2 elementos do domínio podem estar relacionados a um único do contradomínio. Porque não deixa de ser verdadeira a condição lá, ó, que cada elemento do domínio tem que estar relacionado a apenas um do contradomínio. O 2 só tem um que está relacionado a ele, que é o 3. E o 3 só tem um que está relacionado a ele, que é o 3 também. Entenderam? Então, como é que eu formaria esses pares ordenados? Ó? Formaria assim, ó, 1, 2, formaria 2, 3 e formaria 3, 3. Ó, os pares ordenados. Beleza. Agora, aquele outro exemplo que eu citei antes, que era assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é, ó. Tem aqui, aí eu tenho 1 relacionando com o 1 e o 3, e o 2 e o 3, né? Aí eu teria pares ordenados assim, ó. 1, 2, teria o 1, 3. Ó, não pode, ó. Entendeu? O 1 está com 2, está ligado a 2 elementos do contradomínio, então não pode. Eu posso ter 2 elementos do contradomínio, ó, recebendo, né, vou dizer assim, recebendo a flechinha que vem lá do domínio. Beleza. Mas caso contrário, não. Certo? Então grave bem isso aí, ó. Eu não posso ter um elemento do domínio se relacionando a 2 do contradomínio. Mas eu posso ter dessa forma. 2 elementos do domínio se relacionando a apenas um lá. Posso. Porque não deixa de ser cada elemento do domínio relacionando a 1 do contradomínio. O 2 se relacionando com o 3 e o 3 relacionando com o 3. Tranquilo. Certo? Então aqui eu tenho um exemplo de função também, certo? Função assim e função também assim, beleza? Agora lembrando, se tiver algum elemento aqui do domínio que não está se relacionando, aí o bicho pega. Eu não tenho uma função, tenho uma relação, mas não tenho uma função, beleza? Então aí são alguns exemplos, né, de função, só para você entender no diagrama de flechas aí como é que você consegue identificar pelo diagrama o que é uma função e o que não é uma função. Show de bola, né, pessoal? Vou deixar marcadinho esse aqui, certo? Muito bem. Vamos entender agora, pessoal, o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função. Eu até já pincelei, vamos dizer assim, no slide anterior, que esse conjunto que dá origem às flechas, ó, de onde as flechas partem, né? Esse conjunto está partindo as flechas daqui, né? E o conjunto B é quem está recebendo as flechas. Então, de onde está partindo as flechas é o domínio. Domínio. E ele é representado por DF, certo? DF. Porque está dizendo que é o domínio da função, certo? DF. Muito bem.
O contradomínio, pessoal, é o que recebe as flechas. Esse daqui, ó, é o contradomínio. E ele é representado por CD. Não é Carlos Daniel não, viu? É contradomínio de F. Contradomínio da função. Eu vou só traçar as flechinhas aqui para ficar representada a função bem direitinho, né? Que eu tenho a função com o conjunto A sendo domínio, representado por DF. Lembrando que o F fica entre parênteses. E eu tenho o contradomínio, que é representado pela letra CD, e o Fzinho entre parênteses, que está dizendo que é o contradomínio da função. Professor, e o que é a imagem da função? Pessoal, a imagem da função, imagem representado por IM e o F entre parênteses, é a imagem da função. A imagem da função, pessoal, ela é apenas os elementos do contradomínio que estão ligados ao domínio, certo? Nesse caso, vou dar o exemplo. Qual o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é 1, 2 e 3, certo? Qual o contradomínio da função aqui? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Beleza? Qual é a imagem dessa função, professor? Não são todos os elementos do contradomínio que estão recebendo as flechinhas? Então, são o 2, o 3 e o 4. Certo? Então, nesse caso, o conjunto imagem, ó, é igual ao contradomínio. Certo? A imagem da função é igual ao contradomínio. Beleza? Agora, aí você entende que a imagem da função ela pode ser idêntica, pode ser igual ao contradomínio ou pode apenas estar contida, que é o que nós representamos assim, ó. A imagem da função ela pode estar contida ou ser igual ao contradomínio da função. Vocês podem até ver no livro de vocês que tem isso aí, ó. Isso quer dizer o quê? Que a imagem pode estar contida ou pode ser igual ao contradomínio. Professor, o senhor deu um exemplo aí onde a imagem é igual ao contradomínio. Dá um exemplo agora que a imagem está só contida, não é igual. Show de bola. Boa pergunta. Ó, nesse caso, tá vendo? Eu tenho a função porque cada elemento do meu domínio está relacionado a apenas um elemento do contradomínio. Show de bola. E o meu contradomínio, pessoal, continua sendo 2, 3 e 4. O contradomínio é o conjunto que está recebendo as flechas. Estou usando a linguagem aqui mais popular, né? Agora, qual é a imagem dessa função? A imagem é só 2 e 3. 2 e 3. Lembra que eu disse a imagem da função é representada simplesmente pelos elementos que estão recebendo as flechinhas, certo? A imagem da função é representada pelos elementos que estão recebendo as flechinhas. Então, nesse caso, a imagem da função ela está contida no contradomínio. Está contida, não é igual, está só contida, porque ela tem menos elementos do que o contradomínio. Beleza? Simples, né, pessoal? Tranquilo. Só recapitulando, domínio é de onde partem as flechas. Contradomínio é o conjunto que vai receber as flechas. E a imagem são os elementos que recebem as flechas. Entenderam, né? Conjunto de onde partem as flechas, domínio. O conjunto que recebe as flechas, contradomínio. E os elementos que recebem as flechas é a imagem. Beleza? Show de bola, né? Bem simples, né, pessoal? Tranquilo aí. Vamos para um outro tópico que fala sobre a lei de formação de uma função. O que é uma função, pessoal? É a expressão matemática que relaciona x com y. Essa definição, assim, sobre função, né? É a expressão matemática que relaciona x com y. Quando ela é do primeiro grau, pessoal, ela é representada assim, ó. Y é igual a ax mais b, certo? Vou tentar mudar aqui a cor do pincel para poder ficar destacado aqui. Ó, eu estou relacionando o x com y, né? Ó. Eu atribuo valores para x para descobrir o valor de y. É por isso que diz que a função é uma expressão matemática que relaciona x com y. Ou seja, eu atribuo valores para x para encontrar os valores de y. Ela pode ser representada assim, ó.
y igual a x mais b, como pode ser representado assim, ó, f de x é igual a x mais b. F de x vai ser a mesma coisa de y, porque y é função de x, certo? Y está em função de x. Por que, professor, que y está em função de x? Porque você vai descobrir os valores de y dependendo dos valores de x, certo? E esse outro tópico, pessoal, que fala sobre valor numérico de uma função é muito simples. Ó. É o valor de y ou de f de x. É o valor que ele assume, que y assume, quando você atribui um valor a x, que foi justamente o que eu disse. Você vai atribuir valores numéricos para x e vai encontrar valores numéricos para y ou para f de x, que é a função de x. Beleza? Tranquilo, isso aí é só você entender como é que você vai formar a função. Por meio dessa formulazinha, y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Lembrando que esse a, pessoal, é o coeficiente da variável x, certo? Esse x faz parte daquele meu eixo das abscissas, lembra? Que nós vimos lá no plano cartesiano. Se você quiser representar no gráfico, no plano cartesiano, eu tenho o x, que é o eixo das abscissas, e tem o y, que é o eixo das ordenadas, né? Então, quem é esse x? Esse x vai ser o meu ponto aqui, ó, a minha coordenada no eixo x. Ó. E esse y vai ser a minha coordenada no eixo y aqui. Então, para eu encontrar o valor de y, se eu tiver o valor de x, aí eu encontro, né? Se eu tiver também os valores de a e b. Eu tendo os valores de a, valor de b e o valor de x, eu encontro o valor de y. Entenderam aí? Então, por isso que diz que y é função de x. Porque se eu tiver os valores de x e se eu tiver esses meus coeficientes aqui, ó, coeficiente de x e esse coeficiente que chamamos de termo independente, eu consigo encontrar o valor de y. Beleza? Muito bem. E o valor numérico é simplesmente eu atribuir os números para x para encontrar o valor numérico de y. Muito simples, né? E vamos para uma questão, né? Para nós treinarmos aí o que aprendemos. Professor, quer dizer que o conteúdo de função é só isso? Só isso. Ah, professor, eu pensei que era um negócio mais complicado. Não, é tranquilo. Entendeu? Por isso que eu disse, se você aprendeu relação binária, função é só a questão de adaptar alguns conceitos. Que é você adaptar aquele conceito de que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. E para você encontrar a função, você precisa também daquela mesma ideia da relação binária. Porque na relação binária eu não precisava de um critério, de uma fórmula, para poder encontrar os pares ordenados da relação. Na função do mesmo jeito, para encontrar o valor da função, que é o valor de y, eu preciso de um valor de x. E pronto, o resto é café pequeno. Entenderam, pessoal? É simplesmente isso. Aí assim, pessoal, a questão número 1 aqui, para a gente treinar um pouquinho, ele diz assim, ó, dados conjuntos A e B, né? Conjunto A é 1, 2, 3 e 4. Conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a função f está de A em B. Então, A vai ser o domínio e B o contradomínio. Tá entendendo aí? Vocês estão vendo a flechinha partindo? Estão vendo a flechinha? Ó, a flechinha tá indo, ó, de A para B, né? Ó, A para B. Então, o A é o meu domínio e o B é o contradomínio. A flechinha não tá assim, ó. Então, aqui de onde a flecha parte é o domínio. Aonde a flecha chega, né? O conjunto que recebe a flecha é o contradomínio. Então, você já entendeu isso aí. E o domínio, nós aprendemos, quando você vai montar o par ordenado, que o domínio é onde tem os valores de x. E o contradomínio é onde tem os valores de y. Nós aprendemos isso também em relação binária, certo? Então, show de bola. Vamos lá agora. E a função que eu tenho é essa, ó, y igual a x menos 1. Então, eu tenho o domínio, eu tenho o contradomínio e eu tenho a minha função. Aí ele pede para calcular qual o conjunto imagem da função. Conjunto imagem é representado por aquela letrazinha lá, im de f, né? Que é a imagem da função. Beleza. O conjunto domínio da função, que é df, né? O contradomínio da função, que é cdf. Aí, cdf, que é estudioso, né? Aí eu quero encontrar a função em relação ao 2, qual seria o valor, e função em relação ao 3. Beleza. Então vamos lá. Conjunto imagem. Para eu encontrar o conjunto imagem,
eu tenho que resolver essa função atribuindo ao x todos os valores do domínio. Então eu vou colocar assim, ó. No meu conjunto A, eu tenho o valor 1, 2, 3 e 4. A minha função, pessoal, f de x, que é a mesma coisa de y, vai ser y igual a x menos 1. Não é isso? Muito bem. E eu vou encontrar lá no meu conjunto imagem, vou colocar aqui, ó. A imagem da função vai ser o resultado disso aqui, né? Muito bem. Então vamos lá, ó. Eu vou dar mais espaço aqui para poder eu resolver, ó. Vamos atribuir aqui, ó. Quem é x, pessoal? São os meus valores do domínio, ó. O a são os valores de x. Então o a sendo 1, aqui onde tem x eu vou colocar 1. Muito simples, né? Então vai ficar, ó, 1 menos 1. Concorda? Ó, o y vai ser o quê? X menos 1. Mas o x aqui nessa minha primeira linha vale quanto? Vale 1. Então vai ficar 1 menos 1, que dá igual a 0. Então aqui vai ser a minha imagem, ó. Imagem da função, 0. Quando o x for 2, pessoal, y vai ser igual a x menos 1, que é igual. O x é 2, então vai ser 2 menos 1, que dá igual a 1. Quando o x for 3, y vai ser igual a x menos 1. A função é a mesma, não muda. Aí eu vou só atualizando os valores de x, ó. X agora vale 3. Então vai ser 3 menos 1, que dá igual a 2. E y vai ser igual a x menos 1. Vai ser igual, o x agora é 4, menos 1, dá igual a 3. Tá aqui a imagem, ó. Certo? A imagem da função é essa, 0, 1, 2 e 3. Ó. Então eu posso... A imagem vai ser o quê? 0, 1, 2, 3. Certo? Essa é a imagem. Qual é o domínio da função? O domínio, pessoal, é o próprio conjunto A. Entendeu? Deixa eu tirar aqui. É o próprio conjunto A, que é 1, 2, 3 e 4. Quem é agora o meu conjunto contradomínio? Contradomínio de f vai ser o quê? Conjunto B, né não? Contradomínio é menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Nesse caso você está vendo que a imagem ela está contida no contradomínio, né? Não é igual, está só contida. Que está usando só 4 elementos, né? Do contradomínio. Certo? Muito bem. Agora vamos encontrar quem é f de 2. F de 2, pessoal, eu até já encontrei, né? Que foi quando eu utilizei essa linha aqui, não foi, ó? F de 2. Já encontrei. F de 2 vai ser quem? Vai ser 1, né? F de 2 vai ser igual a 1. Porque aqui, ó, foi quando eu substituí na minha função o x por 2, ó. X eu substituí por 2, então vai ser o f de 2. Quem vai ser o f de 3? Vai ser o resultado dessa linha aqui, ó. Onde tinha x eu usei 3, ó. Então deu igual a 2. Certo? Vou resolver aqui só para você ter uma ideia, ó. F de 2 vai funcionar assim, ó. X menos... Ó, vou colocar a função. Ó, ele me deu lá que y é igual a x menos 1, né? Quem é y? Y, pessoal, é f de x. Certo? Porque y está em função de x. Vai ser x menos 1. Aí eu não quero f de 2. Onde tem o x, eu vou colocar o quê? 2. Aqui eu não fiz isso, ó. Tinha um x, eu não coloquei 2. Então aqui, onde tiver x, eu vou colocar 2 também, ó. 2 menos 1. E f de 2 é igual a 1. Aí para encontrar f de 3, a mesma coisa, ó. F de x é igual a x menos 1. F de 3 vai ser igual a 3 menos 1. E f de 3 vai ser igual a 2. Entenderam aí? Essa é a ideia. Beleza? Da questão de número 1. Questão 2, pessoal. Seja a função dos reais aos reais, dos reais em reais. Então eu te pergunto, quem é o domínio? O conjunto dos reais. Quem é o contradomínio? Conjunto dos reais também. Tá entendendo aí? Já antes a gente estava trabalhando assim, A
em B, não era? A em B. Mas agora ele está me dando, ó, reais em reais. Então meu domínio é o conjunto dos reais e o meu contradomínio também é o conjunto dos reais. Show de bola, isso aí não tem problema não, pode ser assim, ó. Tal que f de x é igual a 3x menos 5. Então ele está me dando o valor da função, ó, certo? E pede para calcular o valor de x, para que a função seja nula. Para que essa função seja nula, pessoal, f de x precisa ser quanto? 0, né não? E quanto é f de x, pessoal? F de x vale quanto? Não é 3x menos 5? Então 3x menos 5 tem que ser igual a 0. 3x tem que ser igual a... O menos 5 está na subtração. Passa para o outro lado na adição. Então passa mais 5. X vai ser igual a 5 terços. Aí, ó. Certo? Então o valor de x para que a função seja nula tem que ser 5 terços. Ixi, professor, essa daí é fácil, né? Moleza, não tem nem muito o que explicar, né? Terceira questão. A fórmula D igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2, expressa o número de diagonais D de um polígono convexo em função de N lados, né? A quantidade incerta de lados, que você não sabe, né? Aí diz, ó, calcule o valor de diagonais do pentágono, que tem 5 lados, e do hexágono, que tem 6 lados. Então você pode substituir esse D por uma função, ó. Função de N, porque a variável aqui não é o N, ó, o que vai variar não é o N. Então função de N é igual a D, que D, rapaz, é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Pronto. Aonde tinha o D aqui, ó, você substituiu por F de N, que é a função de N. Porque esse D, a diagonal, né, o número de diagonais está em função de N, do número de lados. Tá entendendo a ideia de função? Para eu encontrar esse valor de diagonais, a quantidade de diagonais, eu preciso do número de lados. Então, o número de diagonais está em função do número de lados, porque ele depende do número de lados para você encontrar. Então vai ficar assim, ó, f de 5, que é o primeiro caso, né, ó, 5 lados, isso é igual a 5, que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Trazendo para cá, f de 5 vai ser igual a 5, que multiplica 5 menos 3 é 2, dividido por 2. E f de 5 vai ser igual, esse 2 cancela com esse 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 5 dá 5, né? Muito bem. Então eu tenho 5 lados, beleza? Tenho 5 lados. 5 diagonais, melhor dizendo, né? Eu tenho 5 diagonais, certo? Diagonais. Beleza? Então, em um pentágono que eu tenho 5 lados, eu tenho quantas diagonais? Tenho 5 diagonais. Agora vamos para o hexágono. Tem 6 lados, ó. F de 6, certo? Estou utilizando essa mesma fórmula. Onde tem N eu vou colocar 6, ó. F de 6 vai ser igual a 6, que multiplica 6 menos 3 sobre 2. Então F de 6 vai ser igual, eu posso simplificar aqui, ó, 6 por 2, que dá 3, né? 6 dividido por 2 dá 3. Vai ficar 3, que multiplica 6 menos 3 dá 3. Então F de 6 vai ser igual a 3 vezes 3, 9. Então eu tenho 9 diagonais. Beleza? Então, ó, em um pentágono de 5 lados eu tenho 5 diagonais. Em um hexágono de 6 lados eu tenho 9 diagonais. Tranquilo? Sossegado, né, pessoal? É só questão de atenção. Como eu tenho falado para vocês, a matemática é substituição. Você vai ter que saber substituir. Onde tem letra, colocar número, ou fazer um outro processo dependendo do conteúdo e substituir, encontrar o resultado final. Acabou essa história, né? É correr para o abraço. Vamos aqui. Tal.
Ó, de acordo com os diagramas abaixo, qual é a lei de formação dessas funções? Dada a função f, ó, a em b. Preste bastante atenção nisso aqui, pessoal, que é para você saber quem é o domínio da função e o contradomínio da função, certo? Ó, o domínio é de onde parte a flecha, o contradomínio é quem recebe a flecha. Então você já sabe aqui que o a, como é o domínio, é o x, e o b, como é o contradomínio, é o y, né? É para ser o y, certo? Então, beleza. Vamos observar aí. Então aqui você tem vários pares ordenados, né? Quais são os pares ordenados que eu tenho aqui, ó? Esse primeiro par ordenado é -1 e -1. Esse segundo par ordenado é 0 e 1. Lembrando que esse primeiro valor é o de x, ó, e o segundo valor é o de y, né? Ó, que eu tenho ó, x e y, certo? Muito bem. Aí eu tenho, porque o x, pessoal, é o domínio, né? E o y é o contradomínio lá. Serão a imagem também, né? Então assim, ó, esse outro par ordenado é 1 e 3. E esse outro par ordenado será 2 e 5. Beleza? Muito bem, então encontrei 4 pares ordenados. Lembrando que quando você tem os pares ordenados para encontrar a lei de formação da função, você precisa, no mínimo, de 2 pares ordenados, que é para você montar 2 equaçõezinhas de primeiro grau, nesse caso aqui, e a partir das 2 equaçõezinhas é que você consegue encontrar a lei de formação. Lembrando que a lei de formação, vou só mostrar o slide aqui para você relembrar. A lei de formação é essa, certo? Y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, tanto faz, você usar um como o outro, certo? Então vamos lá. Baseado nessa lei de formação, você vai encontrar o seguinte. Vou colocar isso aqui. Beleza. Você vai encontrar o seguinte. Eu não tenho y igual a x mais b, né? Y igual a x mais b. Eu vou escolher 2 pares ordenados para mim trabalhar aqui, ó. Vou escolher 2 pares ordenados. Eu vou fazer assim. Vou anotar eles aqui em cima. Ó, eu vou trabalhar com o par ordenado 0 e 1. E vou trabalhar com o par ordenado 1 e 3. Eu preciso de 2 pares ordenados. Aí aqui eu tenho y igual a ax mais b. E aqui eu tenho y igual a ax mais b. Vamos supor, né? Vamos lá. Aí aqui, ó. Quem é y, pessoal? É 1, né? Y é 1. Então eu vou colocar, ó. Deixa eu apagar aqui. 1 igual a x. O a eu não sei quem é. Eu estou procurando quem é esses meus coeficientes aí. Quem são esses coeficientes? A e b. Para que eu utilizo essa fórmula? Para encontrar primeiro quem são os meus coeficientes a e b, para depois eu descobrir qual é a lei de formação, ou seja, a fórmula para montar esses pares ordenados aqui. Qual foi a fórmula que ele utilizou para montar esses pares ordenados? Entendeu? Então eu preciso primeiro descobrir quem é a e quem é b, para depois eu montar a fórmula, que é a minha função. Então eu tenho x que é 0, né? Então a vezes 0 mais b. Beleza. Então agora eu vou só resolver, ó. 1 é igual. Quanto é a vezes 0, pessoal? É 0, né? Mais b. Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Então aqui simplesmente se resume a 1 igual a b. Então encontrei, pessoal, meu coeficiente b. Que na minha função aqui, o coeficiente b é o termo independente. Beleza, encontrei o b. Agora eu vou encontrar o a. Para eu encontrar o a, agora eu tenho que utilizar outro par ordenado. Aí eu vou para cá, ó. O y é 3 igual. Quem é o meu a? Não sei. Quem é o meu x? É 1, ó. X é 1, a vezes 1. Mais quem é o meu b? Achei aqui, o b é 1, ó. B é 1. Agora eu vou só resolver, pessoal, ó. 3 vai ser... Eu vou pegar esse 1 aqui, ó, que está na adição, jogar para o outro lado na subtração, ó. 3 menos 1, estava aqui, ó, mais 1, foi para o outro lado menos 1.
porque troca a operação, vai para a operação inversa, quando muda de lado da igualdade, né? E A vezes 1 é o que? É o próprio A. 3 menos 1 dá quanto? 2 igual a A. Encontrei aqui o meu valor do coeficiente A também. Aí eu volto agora para a minha fórmula, certo? Que a minha fórmula da função é a minha lei de formação. Qual é? Da função y igual a x mais b. Ou pode ser f de x. Se você quiser utilizar, minha lei de formação é f de x igual a x mais b. O meu f de x vai ser igual. Quem é a? É 2, ó. 2, o x. Agora eu estou pegando a fórmula inicial. Eu estou descobrindo aqui qual foi a fórmula que foi aplicada nessa função aqui, certo? Para eu encontrar esses pares ordenados, para eu montar esses pares ordenados. Então o x, eu só repito, ó, mais o b. Quem é o b? É 1. E está aqui a minha função, certo? Então, para encontrar esses pares ordenados aqui, ó, foi aplicada essa função para encontrá-los, entendeu? É assim que você encontra, ó, de acordo com os diagramas abaixo, qual é a lei de formação dessas funções. Essa aqui é a lei de formação dessas funções aí. Tranquilo? 2x mais 1, certo? No livro aí ele mostra uma tabela, não sei o que e tal, que não dá às vezes nem para você entender como é que ele encontrou esse resultado, né? Mas você vai utilizar esse princípio aqui. Você usa esse princípio. Tem que ter dois pares ordenados. Aí você aplica os dois pares, depois volta para a função e encontrou a lei de formação. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E a quinta questão, pessoal, vou colocar aqui tinta preta no pincel. Beleza. A quinta questão diz assim: a função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor de x de uma mercadoria é... Isso aqui, pessoal, é bem simples, ó. A função de x vai ser o que? Você pegou o valor de uma mercadoria e deu um desconto de 3% da própria mercadoria. Não foi, não? Por exemplo, a mercadoria era R$100. Aí você tirou 3% de quê? 3% dos R$100, não foi, não? 3% dos R$100. Então você observa que aqui você tem o x e aqui você tem o x. Entendeu? Então você vai aplicar como isso daí agora? Qual vai ser a lei de formação? F de x vai ser igual. Se lembra que esse valor aqui, ó, esse valor de x representa quantos por cento de x? Representa 100% de x, não é não? 100% de x menos 3% de x, não é não? O x não vale 100% de x? É. Aí você não vai dar um desconto de 3% do valor de x, que é do valor dos 100%. Então você vai dar um desconto aqui, ó, de 3%. Você vai ficar com quantos por cento? 97% de x. Ó, 100 menos 3, 97. E 97%, pessoal, é 97 sobre 100 de x. O resultado final vai ser f de x igual a 97 dividido por 100. Vai dar 0,97x. Então essa é a lei de formação desse critério, né? O valor que vai representar o quê? Depois que você dá 3% de desconto, qual vai ser a lei de formação? Vai ser 0,97. Beleza? Aí você me diz: professor, para que serve isso aí? Cara, serve para o seguinte, ó. Tu tem, por exemplo, um produto lá que custa R$200, né? Vamos supor. Aí tu quer dar 3% de desconto. Tu vai fazer o quê? O produto, né, R$200, é só tu multiplicar por 0,97, ó. Não quer dar 3% de desconto? Então tu pega o valor do produto, ó, valor do produto que é x, multiplica por 0,97. Aí tu vai encontrar o desconto. Tá entendendo a ideia? É isso aí que funciona. Ah, professor, quer dizer que se eu quiser dar 10% de desconto, é só pegar o valor do produto vezes 0,9, é? Vou botar só um pontinho aqui, ó. Vezes 0,9, exatamente. Exatamente, esse é o princípio. Ah, professor, quer dizer que se eu quiser dar 13% de desconto e o produto é R$200, eu multiplico por 0,87. É isso? É isso mesmo.
Ó, não é 13%? 0,87 não é 100% menos 13? Não dá 87? Então, ó, multiplico por 0,87. Entendeu? Matemática, papai. Certo, pessoal? Galerinha, essa daí foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado aí e entendido. Se não entendeu, você já sabe, entre em contato comigo, certo? E aqui eu tô só reforçando a atividade de casa para o mês de julho, que eu já passei essa atividade, mas estou reforçando, né? Para não esquecer, para dizer, ah, professor, não me lembrava o que era, ó. Capítulo 5, você vai escolher, você quem vai escolher 30 questões. No capítulo 5 tem 81 questões, 81. Você vai escolher 30, menos da metade, muito, né? Escolher 30 questões do capítulo 5 e vai resolver. Aí na data marcada lá, você vai enviar para mim. Se eu não tiver enganado, é dia 31, né? Se eu não tiver enganado, eu mandei o calendário para vocês lá. Então você resolve e me envia essas 30 questões, porque vale ponto. Tranquilo? Pessoal, um grande abraço. Deus abençoe a todos aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Até mais.